E isso aqui é onde fizer o quê? Sentido. Onde fizer sentido. Para provar isso também, eu não poderia dizer que a raiz enésima de n elevada a n não é tipo... Ele vezes ele várias vezes, aí usa essa daqui, né? Mas eu estava pensando, não, eu não pensei isso, eu pensei que... Se não for isso, são duas coisas. São duas possibilidades. Ou a definição, ou você estender isso aqui. Se não for isso, não tem outra possibilidade, não. Tá bom. Ou é a definição, ou é você usar isso aqui, tá? Para 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, m vezes. Entendido? Entendi. Tá bom? Eu prefiro essa. Agora, olha aqui, ó. Eu vou começar a restringir os casos. Isso aqui vale em qualquer situação possível, tá? Aí tem que levar em conta a paridade de quem? Paridade do N. Se N é par ou é ímpar. Não vou ficar colocando. Mas aqui você tem uma proposiçãozinha que diz o seguinte. Tá? Proposição. Proposição. Proposição é o seguinte. Se x é maior que ou igual a zero, n é natural não nulo, e p também é natural não nulo, então a raiz enésima de x, isso aqui, é a raiz n vezes p de x elevado a p. Tá? Tá entendendo? Quer dizer, quando eu multiplico isso aqui, multiplico o expoente por p e elevo p dentro, não muda a raiz. Tá certo? Por que que isso é verdade? Por que que isso é verdade? Hã? Prova disso, bem simples. À luz do que foi feito aqui, ó. À luz do que foi feito. À luz do que foi feito aqui, quer dizer, semelhante ao que foi feito aqui, como é que eu dou a prova disso? Eu quero provar que raiz enésima de x é a raiz n vezes p de x elevado a p. Então é só você observar o quê? Como é que eu faço essa prova? Como? Se a raiz é um divisor, né? Hã? Não tem aqui na propriedade que a raiz é um divisor do expoente. Quê? Não, mas eu quero provar, que eu quero provar. Provar usando isso que eu já tenho. Uma coisa leva a outra. Proposições anteriores levam a proposições seguintes. Tá? Então eu quero provar isso aqui. Mesma coisa, ó. Observe o seguinte, nessa situação aqui, para não repetir tudo, qual é a hipótese? Qual é? X é não negativo, N é natural não nulo e P é natural não nulo. Tá? Tá bom? Então, qual é a conclusão lógica daqui, ó? Quem é raiz N vezes P de X elevado a P elevado a N? Por esta proposição que eu acabei de demonstrar, ó, tá? Por esta proposição aqui, quando eu tenho isso aqui, ó, para onde é que vai o M? O M pode ir para dentro da raiz. Já demonstrei. Então isso aqui é raiz N vezes P de quem? De X elevado a P elevado a N. Mas isso aqui é o quê? Raiz N vezes P de X elevado a quê? N vezes P. E quem é a raiz enésima de X elevado a N? Aí eu uso essa propriedade, aí eu uso a definição, propriedade não, a definição. Quem é a raiz NPésima, N vezes P ésima, de X elevado a N vezes P? X, é o próprio X.
Logo, qual é a conclusão? Se esse número aqui é elevado a n dá x, quem é esse número? Se esse número elevado a n é x, quem é esse número? Olha o que eu quero provar. Quero provar isso. Está aqui na sua cara. E já está dito. Se esse número, aprenda a fazer matemática. Se esse número elevado a n é x, se esse número que está aqui dentro elevado a n, desculpe, de novo, desculpe não, de novo, 2 a quinta dá quanto? Então quem é 2? É a raiz quinta de 32. Então, de novo, aplica aqui no caso geral. Se esse número elevado a n é x, quem é esse número que está aqui dentro? Muito bem. Eu estou usando só a definição para provar isso. Entendido? Entendido? Diga. Não percebi o mesmo resultado, tanto dentro da raiz quanto fora, né? Como é? Não percebi o mesmo valor dentro da raiz quanto fora, né? Eu estou multiplicando, aqui a igualdade, eu estou multiplicando por n vezes, eu estou multiplicando por p. Aí no caso algum ali eu tenho C. É isso que eu estou provando, foi isso que eu acabei de provar. Isso aqui é a prova de que essa igualdade é verdadeira. Entendido? Tá? Outra. Consequência. Consequência disso aí. Com calma, só para encerrar a aula de hoje. Proposição. Encerrar a aula passada, tá? Encerrar a aula passada que eu não concluí. Proposição. Proposição, tá? Se x é maior que ou igual a zero, n é natural não nulo, tá? P é natural não nulo e m é um número inteiro, então raiz enésima de x elevado a m é a raiz n vezes p de x elevado a m vezes p. Isso é consequência dessa propriedade aqui. Precisa provar? É consequência direta dessa propriedade. Porque olha o que é que você tem, tá? Você tem que prova, ó. Tens. Quem é a raiz enésima de x elevado a m? Se eu uso essa propriedade aqui, tratando x elevado a m como sendo o x, a lei dessa, isso aqui é raiz n vezes p de quê? De x elevado a m elevado a p, concordo? Só que uma propriedade anterior diz o quê? Diz que x elevado a m elevado a p é o quê? M vezes p. Então está provado. Tá? X maior que ou igual a zero. N natural não nulo, P natural não nulo. Agora vem a seguinte propriedade. Proposição também demonstrada. Olha o tempo aí, hein, garoto. Tá comigo. Se eu estou com você, eu estou com Deus, né? Então, beleza. Tá. Tá? Outra proposição. Proposição. Vocês vão entender por que eu estou colocando tô dando tanta importância a essas proposições simples. Tá? Se x é maior que ou igual a zero, tá? M e n são naturais não nulos, tá?
MN são naturais não nulos, não. Oh, meu Deus. MP são naturais. Não. Eu quero colocar. M e P são naturais não nulos, tá? É exato. É M. M e P são naturais não nulos. Vou ver aqui. N e Q. Aqui são inteiros. São inteiros. Tá? N e Q são naturais não nulos. E M sobre N é igual a P sobre Q. É isso. Tá? Agora eu recordei. X é não negativo, MP são inteiros, N e Q são naturais não nulos. E isso aqui é verdade. Então, a raiz enésima de x elevado a m é igual a raiz qésima de x elevado a p. Tá bom? Nas notas está só x maior que zero. Hã? Nas notas está só x maior que zero. Tem que colocar em horário, x maior que zero. Aqui é x maior que zero. Desculpa. É x maior do que zero. Tá? Aqui é x maior do que zero. Aqui também, desculpe, mais uma vez, aqui também é x maior do que zero. Sabe por que aqui a restrição é x maior do que zero? Sabe por quê? Porque m é inteiro. Obrigado, viu, por avisar. Porque o m é inteiro. Se o m é inteiro, x elevado a m, se o m for negativo, o x não pode ser zero. Tá? Então, corrija aí. X positivo, é tudo para x positivo. Valeu. Tá? Te havia esquecido. Eu esqueço. Tá? Então, tá bom? Não, esse aqui não, porque o P é tá? Natural não nulo, então o x pode ser zero. Aqui é que não pode, tá? Aqui o x pode ser zero, porque o m é inteiro qualquer, então o m pode ser negativo, e aí o x não pode ser zero. E essa daqui, como é que eu demonstro essa? Tá? Essa daqui é mais geral, tá? Prova dessa daqui. Por que essa é verdade? Pelo seguinte, ó. Tens, é o tens de novo, né? Tens. Seguinte. Primeiro, como você tem essa igualdade, então m vezes q é quem? É n vezes p. Correto? Correto? E assim você vai ter a seguinte conclusão. Quem é a raiz enésima de x elevado a m? Isso aqui, por esta propriedade aqui, isso aqui é a raiz n vezes q de x elevado a quê? M vezes q. Não é? Só que... M vezes Q, porque é tudo... Eu estou multiplicando por quê? Eu estou usando esta propriedade aqui, ó. Então eu estou multiplicando por quê, que não é nulo. Certo? Só que... Agora eu vou usar... Onde é que eu vou usar isso? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é raiz o quê?
N vezes Q de x elevado a quem? Quem é M vezes Q? Então eu posso escrever P, N vezes P. Só que agora o que é que eu posso fazer aqui, usando esta propriedade de novo? Eu posso, o N natural não nulo, eu posso cortar o N. Então isso aqui fica o quê? Raiz Q de x elevado a P. Acabou a demonstração. Tá, aqui acabou. Aqui acabou. E fundamental a observação dela, tá? É para x positivo, como está nas notas. Isso te permite definir, isso aqui, sabe por que é? É para você definir e ficar bem definido potência com expoente racional. Tá? Por quê? Veja aqui, ó. Veja aqui. Tá? Olha a discussão aqui, ó. Olha a discussão que eu faço, tá? Dados. X positivo. M inteiro. E N natural não nulo, tá? X elevado a M sobre N, quer dizer, potência com expoente o quê? Racional. Eu quero definir isso. Pô, eu vou definir. Eu posso definir, se a definição é minha e definição não tem valor verdadeiro ou falso, eu posso definir de qualquer jeito. Não é assim. Você quer definir, você começou a história da potência com expoente natural. Aí você tem as propriedades. Produto de potência mesma base, quociente de potência mesma base, potência de potência. Aí você estendeu potência com expoente natural a potência com expoente inteiro. Mas você não estende de qualquer forma. Você estende de modo que as propriedades permaneçam válidas. As propriedades que valem para números naturais, para expoente natural, elas devem valer agora para expoente inteiro. Produto de potência de mesma base, quociente de potência de mesma base, potência de potência, certo? E quando eu vou estender potência a expoente racional, eu tenho que definir de modo que as propriedades, o quê? Permaneçam válidas. E uma delas diz, potência de potência, o que é que você faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Então, x elevado a m sobre n deve ser definido, quer dizer, essa potência deve ser definida, a potência deve ser definida de modo que x elevado a m sobre n elevado a n, se eu quero definir, tem que ser uma definição que me permita mostrar que potência de potência conserva a base e faz o quê? Multiplica os expoentes. Então isso tem que ser definido de modo que vale o quê? Isso aqui é x elevado a m sobre n vezes n. Que dê quanto? X elevado a n. Então, a definição disso aqui deve ser dada de modo que vale isso. Daí, aí pronto, aí morreu. Daí é necessário que, olha,
Para ter essa definição de modo que as propriedades permaneçam válidas, é necessário ter isso. Olha, o que é que está dizendo? Está dizendo que a enésima potência desse número é esse. Então, qual é a conclusão? O número x elevado a quê? A m sobre n tem que ser igual a quê? A enésima de quê? Entenderam a lógica da coisa? Quando você vai dar uma definição, você não dá essa definição livremente. Você tem que dar essa definição de modo que as propriedades permaneçam válidas. Então, tem que valer isso aqui. Você define de modo que, por exemplo, isso aqui tem que valer. Se é necessário valer isso, é necessário que a definição seja dada dessa forma. Vocês entenderam? Entenderam? O requisito. Qual é o requisito? Um dos requisitos para definir isso aqui tem que ser definido de modo que valha isso. Se vale isso, eu tenho que definir dessa forma. Entendeu? Então, por isso é que se define, é por conta disso que se define potência com expoente racional desse jeito. E está bem definido? Tá. Porque se eu pegar, olha aqui a importância desta propriedade. Porque o mesmo número racional, ele pode ter várias representações. Questão das frações equivalentes. Então, essa definição tem que ser dada de modo que quando eu calcule x elevado a, por exemplo, 2/3, tem que ser igual a x elevado a quê? 4/6. E é. Por quê? Por causa disso aqui. Não importa qual representação você use da fração, o resultado vai ser o quê? O mesmo. Tá? O mesmo. Entendido? Já deu tempo.